Bom dia, são 5 para as 11, né? Vamos ler Lucas, pegue sua Bíblia. Lucas fica no Novo Testamento. Vamos ler Lucas 11 hoje. Ele fala assim: Jesus ensina a orar. Olha você que diz, eu não sei orar, né? Então Jesus ensina a orar. Vamos lá. Senhor, começando. Um dia Jesus estava orando num certo lugar. Quando acabou de orar, um dos seus discípulos pediu: Senhor, nos ensine a orar como João ensinou os discípulos dele. E Jesus respondeu: Quando vocês orarem, digam: Pai, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino. Dá-nos cada dia o alimento que precisamos. Perdoa os nossos pecados, pois nós também perdoamos todos os que nos ofendem. E não deixes que sejam tentados. Então Jesus disse aos seus discípulos: Imaginem que um de vocês vá à casa de um amigo à meia-noite e lhe diga: Amigo, me empreste 3 pães. É que um amigo meu acaba de chegar de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. 7. Imaginem que o amigo responda lá de dentro: Não me amole. A porta já está trancada e eu e os meus filhos estamos deitados. Não posso me levantar para lhe dar os pães. Jesus disse: Eu afirmo a vocês que pode ser que ele não se levante porque é amigo dele, mas certamente se levantará por causa da insistência dele e lhe dará tudo o que ele precisar. Por isso eu digo: peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês, porque todos aqueles que pedem, recebem. Aqueles que procuram, acham, e a porta será aberta para quem bateu. Por acaso, algum de vocês será capaz de dar uma cobra ao seu filho quando ele pedir peixe? Ou se o filho pedir um ovo, vai lhe dar um escorpião? Vocês mesmos, sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo aos que lhes pedirem. Amém. Então o Senhor fala aqui, olha logo no início da oração: Senhor, nos ensina quando vocês orarem, diga assim: Pai, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Todos reconheçam que o teu nome é santo. Então todos nós precisamos. O Pai Nosso fala isso. Pai Nosso que está nos céus, que santificado seja o teu nome. Então que todos conheçam. É porque aqui a minha linguagem é numa linguagem mais atual, né? Mais clara. Então é como se ele esmiuçasse o Pai Nosso para você. Então ele pede que todos conheçam que Deus é santo. E saiba que a Bíblia diz que Deus é santo 3 vezes. Se uma vez já é santo, né? Imagine 3. E ele dá-nos cada dia o alimento que precisamos. Temos vivido isso, né? Perdoa os nossos pecados. O Senhor, ele nos perdoa. Olha a condição. Pois nós também perdoamos os que nos ofendam. Então, se alguém lhe ofendeu, se alguém lhe maltratou, se alguém lhe apunhalou, perdoe. Para que Deus perdoe os seus pecados também. Por mais bons que vocês imaginem que vocês sejam, ninguém é bom, a Bíblia diz, somente Deus. Então você tem os seus erros também. Eu demorei a entender isso, né? Eu queria que as pessoas fossem como eu queria que elas fossem. E não é assim. Então a gente tem que aprender a conviver e a perdoar.
entendeu? Para que a gente viva bem. Porque cada pessoa tem os seus erros, cada pessoa tem o seu calcanhar de Aquiles, uma coisa que ela vai lutar o resto da vida para que ela seja diferente. Todos nós temos isso. E não nos deixe, daqui, também perdoar todos os que nos ofendem, todos os que nos ofendem, e não deixes que sejam tentados. Né? E ainda pede para que as pessoas não sejam tentadas, porque é horrível, né? Cair no pecado. Então ele esclarece isso com muita maestria aqui na oração. Vocês mesmos sendo maus. Aí ele fala aqui que mesmo nós sendo maus. Quando ele fala porque a gente deve orar, conversar com Deus, é porque ele diz assim, nós precisamos falar, né? Ai, Senhor, eu quero isso. Ai, Senhor, afasta isso. Você precisa falar com Deus. Certo? Por mais que ele saiba, ele quer ouvir você falar aonde está doendo, né? O que você quer que mude. E aí ele fala, que ele escuta, porque ele é o nosso Pai. Viu? Deus é o nosso Pai grande. E ele diz que se nós damos coisas boas para os nossos filhos, imagine ele. Entendeu? Então, Deus é tremendo. Então, ore. Você tem esse livre acesso. Você não precisa de ninguém para orar por você. Quando Jesus morreu naquela cruz, ele tirou o poder de alguém interceder por nós. Ele nos deu esse livre acesso de estarmos falando com Deus. Entendeu? Você só precisa ter, sabe o que a palavra de Deus diz? Depois que Jesus morreu na cruz, bom dia, Tonico, ele nos deu o livre acesso. Quando o véu se rasgou, que você ouve, né? Jesus naquela cruz, o véu se rasgou de baixo acima, né? De cima a baixo, não, de cima a baixo parece. Naquele momento, o Senhor nos deu um livre acesso para falar com Ele, sem precisar de ninguém. Você não precisa confessar os seus pecados para ninguém mortal como você. Você precisa confessar os seus pecados para Deus, no seu quarto, onde der, porque só Ele pode perdoar os nossos pecados, através de Jesus Cristo, seu Filho, né? Porque o sangue dele, lembra que lá no passado, quando eles faziam o sacrifício, eles levavam um bicho, né? E aí aquele sangue ali perdoava, né, dos bichos. Mas quando Jesus morreu e derramou seu sangue lá na cruz, agora é o sangue de Jesus que nos lava, nos purifica de todo o pecado, entendeu? Esse ato de Jesus lá, morrer e derramar o seu sangue, foi para que você saiba que não precisa mais matar nenhum bichinho, né, fazer horrores para ter a salvação. Entendeu? Porque Jesus já fez isso muito perfeitamente. Então não queira fazer algo extremo, porque é como se você pegasse o sacrifício de Jesus e o meu sacrifício é melhor, né? Não. O sacrifício perfeito foi o de Jesus na cruz. Nada que você faça hoje, por mais horripilante que seja, eu vou dar 100 chibatadas em mim. Nada que você faça é maior do que o sacrifício que Jesus fez na cruz. Amém? Então, que você entenda e aceite que o sacrifício de Jesus na cruz foi o maior. E só o sangue dele nos perdoa de todos os nossos pecados. Por mais que vocês achem que, não, eu sou bom, né? Nem roubo, né? Eu nem matei ninguém, eu não quero mal de ninguém, né? Vocês sabiam que é mais difícil uma pessoa boa, que não existe, eu já acabei de falar aqui, que não existe ninguém bom. Por mais que existem as pessoas boas, elas não podem se salvar com a bondade dela. Só Jesus pode salvar. Então você precisa aceitar Jesus Cristo na sua vida para que Ele sim lhe dê esse aval da salvação, certo?
Então vamos dar continuidade, estamos lendo Lucas nessa manhã, Lucas 11. Pegue sua Bíblia, tá? Jesus estava, o poder de Jesus para expulsar demônios. Jesus estava expulsando de certo homem um demônio que não o deixava falar. Quando o demônio saiu, o homem começou a falar. A multidão ficou admirada, mas alguns disseram: é Beelzebul, o chefe dos demônios, que dá poder a este homem para expulsar demônios. 16. Outros querem conseguir alguma prova contra Jesus. Pediam que ele fizesse um milagre para mostrar que o seu poder vinha de Deus. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos dele, disse: o país que se divide em grupos que lutam entre si certamente será destruído. A família que se divide, olha aí o ensinamento, em grupos que lutam entre si também será destruída. Se o reino de Satanás tem grupos que lutam entre si, como continuará a existir? Vocês dizem que é Beelzebul que me dá poder para expulsar demônio. Olha o absurdo que Jesus passou, achando que ele estava amando do diabo. Meu Deus. 19. Mas se é assim, quem dá aos seguidores de vocês o poder para expulsar demônios? Assim, os seus próprios seguidores provam que vocês estão completamente enganados. 20. Na verdade, é pelo poder de Deus que eu expulso demônios, e isso prova que o reino de Deus já chegou até vocês. Então ele estava dizendo que o que ele estava fazendo estava comprovando que o reino de Deus tinha chego na terra. 21. Quando um homem forte e bem armado guarda a sua própria casa, tudo o que ele tem está seguro. Mas quando um homem mais forte o ataca e vence, leva todas as armas em que o outro confiava e reparte tudo o que tomou dele. Quem não é a meu favor é contra mim, e quem não me ajuda a juntar está espalhando. Olha só o que Jesus falou. Então, quem é de Deus ajuda a juntar o povo de Deus, e quem não é acaba espalhando, certo? Jesus continuou: quando um espírito mau sai de alguém, anda por lugares sem água, procurando onde descansar, mas não encontra. Então diz: vou voltar para a minha casa de onde eu saí. Aí volta e encontra a casa varrida, arrumada. Depois sai e vai buscar outros 7 espíritos piores ainda, e todos ficam morando ali. Assim, a situação daquela pessoa fica pior do que antes. O que Deus quis falar com isso aqui para mim e para você? Que você precisa se encher de Deus, do Espírito Santo de Deus. Como assim, Ranich? Orando, lendo a palavra e buscando fazer a vontade de Deus. Porque se você não faz isso, você dá oportunidade aos demônios, que caso você não saiba, assim como os anjos de Deus vivem ao nosso redor, nos guardando, os demônios estão soltos também, tentando tragar, levar para o inferno quem eles puderem. E o Senhor diz que se você não se encher de Cristo, os demônios vão chegar e vão ver, tá limpinho, que eu vou ficar aqui mesmo, vou desarmar a vida desse aqui. Então, você precisa se encher de Deus. Porque se você não se encher de Deus, o diabo, ele é diferente de Jesus. Jesus, ele é educado. Acabei de falar agora, Jesus bate.
Olha o meu álcool em gel. Oi, você quer me aceitar para que eu venha morar, comer com você e viver na sua vida e tomar conta da sua vida? É assim que Jesus faz. Só que o diabo não é assim. Olha, o diabo é assim. Tá aqui você, a abertura, o diabo entra. Ele não bate, ele não pede permissão, ele desarruma a tua vida. Ele faz o que ele quer. Ele destrói a tua família sem você nem perceber. Porque ele ainda é sutil, né? O diabo, ele é sutil, ele é muito astuto, muito. Ele vive, a Bíblia diz que o diabo vive ao nosso redor como um leão rugindo, querendo nos estragar, acabar com a gente. É assim que o diabo vive. Mas a Bíblia diz que existe anjo ao nosso redor também nos guardando. Então você precisa se encher de Deus, do Espírito Santo de Deus, da vontade de Deus, da leitura da palavra, de oração, para que você fique cheia de Deus e que o diabo não tenha um mínimo de chance de desarrumar a tua vida, né? Os olhos espirituais, eles veem coisas. Tem situações que eu passo que eu digo, tô sacando a tua, capeta, tu quer destruir minha família, né? Isso aqui é para isso. Eu consigo perceber. Então, se você estiver cheio de Deus, você consegue ver com os olhos do Espírito de Deus as ciladas do diabo. Tá bom? Então, vamos continuar a leitura. Então, é isso, que se você não se encher de Deus, o capeta vem e toma conta, viu? E desarruma. Quando Jesus acabou de dizer, estamos lendo Lucas 11, agora número 26, abra lá. Quando Jesus acabou de dizer isso, uma mulher que estava no meio da multidão gritou para ele: como é feliz a mulher que pôs o Senhor no mundo e o amamentou. De quem que ela estava falando? De Maria. Vamos ver a resposta. Mas Jesus respondeu: mais felizes são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e obedecem a ela. Olha o que está escrito na Bíblia, que não é a Ranilde que está inventando. Quando Jesus acabou de dizer isso, uma mulher lá no meio, que estava no meio da multidão, gritou para ele: como é feliz a mulher que pôs o Senhor no mundo e o amamentou, que foi Maria. Mas Jesus responde para ela, mais felizes são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e obedecem a ela. Deus está dando a todos nós que ouvimos a mensagem e obedecemos e fazemos a sua vontade a honra de que nós somos felizes porque a gente ouve e obedece. Entendeu? Continuando. A obediência a Deus é tudo. A gente já falou aqui que através da desobediência o pecado entrou no mundo, né? Que eles foram comer lá da árvore que não era para comer, no jardim do Éden. Então, o pecado ele entrou através da desobediência. E a salvação em Jesus entrou pela obediência de Jesus até o fim. Que era para ele morrer na cruz. O diabo tentou, cara. O diabo tentou fazer com que ele não chegasse até a cruz, até o fim lá, o ápice. Mas ele não conseguiu. Jesus foi maior, ele foi até o fim. Para que a gente tivesse vida e vida em abundância. Para que a gente tivesse essa esperança de que existe uma vida melhor que essa aqui. Aleluia. O pedido de um milagre. Quando a multidão se ajuntou em volta de Jesus, ele começou a falar e a dizer o seguinte: como as pessoas de hoje são más. Pedem um milagre como sinal de prova de Deus, mas nenhum sinal lhes será dado,
a não ser o milagre de Jonas. Aí tu diz, que milagre de Jonas? Vamos lá, continuar. Assim como o profeta Jonas foi um sinal para os moradores da cidade de Nínive, assim também o Filho do Homem será um sinal para a gente de hoje. Assim também o Filho do Homem será um sinal para a gente de hoje, ou seja, Jesus, viu? Filho do Homem é Jesus Cristo. No dia do juízo, a rainha de Sabá vai se levantar e acusar vocês, pois ela veio, quem? Satanás, né? No fim, isso aqui está falando do fim. O Filho do Homem será um sinal para a gente. Tá. No dia do juízo, a rainha de Sabá vai se levantar e acusar vocês, pois ela veio de muito longe para ouvir os sábios ensinamentos de Salomão. E eu afirmo que o que está aqui é mais importante do que Salomão. No dia do juízo, o povo de Nínive vai se levantar e acusar vocês, porque quando ouviram a mensagem de Jonas, eles se arrependeram dos seus pecados. E eu afirmo que o que está aqui é mais importante do que Jonas. Então ele está comparando aqui que quando Jonas foi falar de Deus lá no povo, todo mundo se arrependeu e aceitou a Deus, né? Se arrependeu. E aí ele diz que para nós hoje é o sinal de Jesus. E que Jesus foi mais importante que Jonas. E aí tem muita gente que não acredita em Jesus, que não o aceita, né? Que não se arrepende, que não muda de vida, que não busca a Jesus verdadeiramente, que divide a glória dele com outros. Já disse aqui, o diabo tentou Jesus no deserto, querendo que Jesus adorasse a ele. Jesus falou que ele devia adorar somente a Deus. Fica a deixa aí para você. Adore somente a Deus. Jesus continuou. Olha, quando a gente fala em Deus, eu torno a dizer porque eu volto, porque tem gente que não ouviu os outros. Nós cremos na Trindade. O que é a Trindade? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Os três tiveram funções diferentes, mas os três se completam e os três são uma pessoa só. Entendeu? É isso. Jesus continuou: ninguém acende uma lamparina para pôr num lugar escondido ou debaixo de um cesto. Ao contrário, ela o coloca no lugar próprio para que os que entrarem na casa possam enxergar tudo. Os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. 36. Pois se o seu corpo estiver completamente iluminado e nenhuma parte estiver escura, então ele ficará todo cheio de luz, como acontece quando você é iluminado pelo brilho de uma lamparina. Continuando, Jesus, os fariseus e os mestres da lei. Estamos terminando, estamos lendo Lucas 11. Quando Jesus, número 37. Quando Jesus acabou de falar, um fariseu o convidou para jantar na casa dele. Jesus foi e sentou-se à mesa. O fariseu ficou admirado quando viu que Jesus não tinha se levantado antes de comer. Então o Senhor disse a ele: vocês, fariseus, lavam o corpo e o prato por fora, mas por dentro vocês estão cheios de violência e de maldade. Seus tolos, quem fez
o lado de fora não é o mesmo que fez o lado de dentro? Portanto, deem aos pobres o que está dentro dos seus copos e pratos, e assim tudo ficará limpo para vocês. Ai de vocês, fariseus, pois dão para Deus a 10ª parte, até mesmo da hortelã, da arruda e de todas as verduras, mas não são justos com os outros que não amam a Deus. E são exatamente essas coisas que vocês devem fazer sem deixar de lado as outras. Ai de vocês, fariseus, pois gostam demais dos lugares de honra nas sinagogas e gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças. Ai de vocês, pois são como sepulturas que não se veem, sepultura que as pessoas pisam sem perceber. Então o mestre da lei disse a Jesus: Mestre, falando assim, o Senhor está nos ofendendo também. Jesus respondeu: Ai de vocês também, mestre da lei, porque põem fardos tão pesados nas costas dos outros que eles quase não podem aguentar. Mas vocês mesmos não ajudam nem ao menos com um dedo dessas pessoas a guardar esses fardos, a carregar esses fardos. Ai de você, pois fazem túmulos bonitos para os profetas, os mesmos profetas que os antepassados de vocês mataram. 48. Com isso, vocês mostram que concordam com o que os seus antepassados fizeram, pois eles mataram os profetas. E vocês fazem túmulos para eles. Por isso, a sabedoria de Deus disse: Mandarei para eles profetas e mensageiros, e eles matarão alguns e perseguirão outros. Por causa disso, esta gente de hoje será castigada pela morte de todos os profetas assassinados desde a criação do mundo. 51. Começando pela morte de Abel até a morte de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e o lugar santo. Sim, eu afirmo a vocês que o povo de hoje será castigado por todos esses crimes. Ai de vocês, mestres da lei, pois guardam a chave que abre a porta da casa da sabedoria. E assim nem vocês nem mesmo entram, nem deixam os outros entrarem. Quando Jesus saiu dali, os mestres da lei e os fariseus começaram a criticá-lo com raiva e ali fazer perguntas sobre muitos assuntos. Eles queriam levá-lo a dizer alguma coisa que pudesse lhes servir de motivo para acusá-lo. Então, olha só, Jesus passou o tempo todo sendo tentado, sendo induzido a querer, a errar, né? Os fariseus ficavam o tempo todo atrás de Jesus e Jesus dizia para eles que muitas coisas ainda iam acontecer pela maldade, pela a mentira que eles viviam, que ele era como um sepulcro. O que é um sepulcro caiado? É uma pessoa, a sepultura é bonita, mas dentro tá podre, né? Então é nesse sentido. Então existem pessoas com uma cutis linda, porém péssima pessoa, péssimo ser humano. Então era isso que ele queria falar com eles, e ele dizia essa situação para eles, que na verdade eles não buscavam a Deus verdadeiramente, né? Eles faziam as leis essas pesadas que eles colocavam para que o povo tivesse que fazer coisas assim, extraordinárias, né, aos olhos humanos, para servir a Cristo. E quando Jesus veio, ele mostrou que o reino de Deus ele é algo simples. É o aceitar a Cristo e é seguir a Cristo. Ponto.
É difícil? É, porque não é fácil, né? A gente passa por provações, a gente passa por dificuldades também, né? Porque o fato de você aceitar Jesus, nunca mais vai sofrer, nunca mais vai ter... Não, esquece, né? A Bíblia diz que o Filho do Homem não tinha onde se deitar, tinha onde ficar. Então, servir a Cristo é difícil, não é fácil, entendeu? Mas a gente tem que seguir até o fim. Ele conseguiu, ainda foi pior, né? Então, que o Senhor nos guarde, abençoe nossas vidas, tá bom? Nessa semana, hoje é dia 20 de abril de 2020. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz em meio a todo esse caos, tá bom? Vamos orar pelos nossos doentes. Tem muitos amigos meus, irmãos, cunhada doente, pessoas próximas mesmo, acometido. E os planos de saúde, os hospitais aqui em Belém tá caótico, não estão recebendo as pessoas mais. Então vamos orar para que Deus cuide de cada um. Oremos, Senhor, nosso Deus e Pai. Só temos a Ti, Senhor. A palavra de Deus diz isso. E agora nós nos vemos, Senhor, em meio a essa pandemia, Senhor, sem a esperança em médicos, em pessoas, Senhor. Somente a Ti, Senhor, visita cada um. Não vou citar nomes, Senhor, são tantos nomes, tantas pessoas já próximas, Senhor, que tem pedido oração, Senhor, tem pedido a nossa ajuda, Senhor. Mas nos sentimos impotentes porque é um vírus, Senhor, que nós não podemos ajudar a curar, Senhor. E como Tu curaste no passado, Senhor, eu sei que Tu curas ainda hoje. Visita, Senhor, e sara conforme a Tua vontade. Sabemos, Senhor, que muitas das coisas que passamos nós merecemos, Senhor. Porque nós procuramos fazer o errado, nós procuramos, assim como aquele povo de Israel fazia tudo errado, Senhor. Ainda hoje, muitas e muitas pessoas fazem tudo errado, Senhor. Que elas possam ter a chance, Senhor, de refazer a sua história, de Te aceitar como Senhor e Salvador, Senhor, e mudar a sua vida, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a entender o Teu reino, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, pela vida do Tonico, pela vida de todos aqueles que assistem, Senhor, os vídeos, Senhor, que Tu fazes com que eu fale. A minha prima, a Adélia, Senhor, meus tios, minhas tias, meus primos. Ó Senhor, que o Teu Espírito Santo venha fazer com que eles entendam a Tua vontade. Essa é a minha oração nessa manhã, em nome de Jesus. Que eles possam ouvir, entender, ver e realmente ver, Senhor, aquilo que Tu queres. A Tua palavra diz, Senhor, que a Tua palavra é boa e agradável, a Tua vontade a nós, Senhor. Perdoa, Senhor, nossas faltas, nossos erros, os nossos pensamentos, nossas atitudes erradas. E nos ajuda a continuar firmes até o fim, Senhor. E usa, Senhor, esse vídeo para a honra e glória do Teu nome. Em todas as pessoas que Tu queres que ele chegue e faça a diferença. Em nome de Jesus eu te oro, eu te agradeço. Amém. Um beijo, fique com Deus, uma boa semana. Fique em casa se puder, em nome de Jesus. Se não, álcool gel, máscara e fique com Deus, tá bom? Beijo.